Instituído gradativamente. Entre estes, o mais chocante é o próprio nome do Filho de Deus, do Filho de Zeus, que é o próprio Deus. Zeus e Deus é a mesma pessoa, e na declinação você pode perceber exatamente Deus igual a Zeus, e a declinação de Deus você tem o nome do Filho de Deus, que é Jesus Cristo. E este nome, Jesus Cristo, eu estou aqui com o missal, o que o padre celebra a missa. Exatamente aqui no missal mostra o nome em que naquela época os padres falavam nesta mudança. Era o nome latino que veio dos celtas, porque os celtas eram o povão que habitava na parte sul de Roma, e era muito comum o nome Jesus Cristo, Cristo por causa dos raios solares. Você já viu aquela Estátua da Liberdade lá em Nova York? Bem, você já viu aquelas pontas, aqueles raios? Ali são cristas, e aquelas cristas significam raios solares. Por isso que o nome Jesus Cristo significa o sol que ilumina, o sol. Por isso que ele é colocado pelos padres na Bíblia, nestas mudanças, como o sol da justiça. São mudanças operadas pela Vulgata. Exatamente, prezados ouvintes, estes nomes sagrados foram substituídos pelos nomes pagãos, os nomes da Bíblia. E você poderá ver neste missal da própria Igreja Católica em latim. Vocês verão estas realidades. Por incrível que pareça, prezados telespectadores, o que aconteceu foi o seguinte, que eles dominaram o mundo da época com as suas apostasias e introduziram as seis festas de Satanás. Você sabe quais são as 6 festas de Satanás? A primeira festa que eles introduziram foi exatamente a festa do primeiro do ano. O primeiro do ano, o calendário solar era comemorado ao sol. A segunda festa de Rassatã é o domingo, porque tudo que era primeiro foi tomado para o sol. E Constantino fez isso naquela época e introduziu o domingo no seu calendário. E no dia 7 de março de 321, Constantino transferiu o sábado sagrado para o domingo solar. E por incrível que pareça, prezados telespectadores, a terceira festa de Satanás é a Páscoa. A Páscoa. Não existe Páscoa entre judeus. Os judeus não comemoram Páscoa, prezados telespectadores, mas sim Pessa, a passagem. E Yeshua não comemorava Páscoa. A Páscoa vem de uma expressão babilônica da deusa Éster, que era uma deusa exatamente babilônica, que nós conhecemos com o nome de Astarte ou Astarote, que era a deusa da fecundidade. Ela aparece com vários seios, dando a amamentar os seus filhos. Era a deusa da fecundidade. Por isso que o símbolo da Páscoa é o coelhinho, porque a fecundidade, chocolate, ovo, exatamente são símbolos que veio dos druidas do paganismo. A quarta festa de Satanás, nós temos, prezados ouvintes, aqui é exatamente a festa do Carnaval, a festa de Baco, da bacanalha. Era a festa, até hoje existe em todos os lugares da terra, o símbolo, o órgão fálico de Baco, que era exatamente a pirâmide, o obelisco que tem em toda a parte da terra, inclusive em Washington, aqui no Salvador, no Brasil e no mundo. A quinta festa de Satanás, junho, exatamente a data do nascimento do deus Moloque, que era um outro nome de Júpiter e um outro nome de Zeus. A sexta festa de Rassatã, prezados telespectadores, é exatamente o Natal. O nascimento do Deus solar com seus raios. No dia 25 de dezembro, era comemorado com árvores de pinheiro, que era o símbolo, as árvores de pinheiro de adoração ao sol. Inclusive o Eterno falou isso na Torá, em Devarim 16:21, Deuteronômio, quando a palavra do Senhor disse: não colocarás estas árvores no altar que o Senhor teu Elohim te deu. As árvores de pinheiro, a beleza do Natal, a alegria, a festa, tudo envolvia o Deus solar, Jesus,
que nasceu no dia 25 de dezembro, fabricado exatamente pelo processo desde 313. Estes nomes foram fabricados, introduzidos com uma roupagem diferente. E então, prezados telespectadores, eles alegam de uma maneira terrível, insana, dizendo: vocês estão equivocados. Estes nomes é oriundo da Septuaginta. Os 72 sábios judeus, eles fizeram a Septuaginta, e por incrível que pareça, eles começam a contra-argumentar. Mas eu gostaria de dar uma ênfase a você, meu querido telespectador. O que é a Septuaginta? O que vem a ser esta Septuaginta? Bem, a Septuaginta, na verdade, afirma alguns PhDs que os originais hebraicos foram queimados desde 303 por Diocleciano até o ano 340. Eles queimaram tudo que era hebraico e aramaico. Tudo que era hebraico e aramaico, eles queimaram. Tudo que veio do hebraico e do aramaico, eles destruíram. Agora, no ano 340, exatamente no ano 340, os pais da igreja aparecem com uma tal de Septuaginta, dizendo: bem, eis aqui os originais da Bíblia, eis aqui os originais do Novo Testamento. E por incrível que pareça, a palavra Novo Testamento nem existia. A palavra Novo Testamento veio existir depois do ano 100, com Adrianos, quando ele introduziu a palavra Novo Testamento para dar uma diferenciação entre Primeira Aliança e Segunda Aliança. A verdade era, prezados telespectadores, que Roma odiava judeu, e eles jamais queriam que um judeu governasse, que um judeu fosse o salvador do mundo, um judeu chamado Yeshua fosse o salvador de toda a humanidade. Ele já tinha um salvador dele, e esse salvador veio de Semíramis, Nimrod e Tamos, que no meio celta o nome dele era chamado de Taranis, Teutanes e Jesus, que no meio grego era chamado de Zeus, Reia e Hércules, que no meio, por exemplo, de outras línguas, como a hebraica, Nimrod, Tamos e Semíramis. Cada região, o nome desses deuses mudavam de acordo com a língua, mas eram as mesmas pessoas. Eram as mesmas pessoas, queridos telespectadores. E a Septuaginta, então, eles disseram que foi feita por 72 sábios judeus. E nós temos alguns PhDs, por exemplo, eles dizem, algum deles que aqui nós enumeramos, Enes afirma que a Septuaginta é uma tradução grega do Velho Testamento. Ela vai traduzida peça por peça em Alexandria entre o ano 50 a 150, né? Antes de Cristo ele fala isso, e por incrível que pareça, eles dizem que os vários discípulos citaram, o próprio Yeshua citou exatamente a Septuaginta, mas isso não é verdade. A prova que temos de tal tradução grega antiga do Velho Testamento que estava disponível do Salvador dos Apóstolos, qual era esta prova? Que eles citaram a Septuaginta? Não, nenhuma. E eles disseram, a tradução foi realizada indubitavelmente durante o 3º e 2º século, eles têm dito, e pretendem ser ainda acabada no período de Ptolomeu II, Filadélfios. E de acordo com a carta de Aristéia para Filocrates, do ano 130 a 100 a.C., eles então falam que, de acordo com essa carta de Aristéia, o bibliotecário de Alexandria persuadiu a Ptolomeu II Filadélfo para traduzir a Torá para o grego, para o uso pelos judeus da Alexandria. A carta menciona que foram selecionadas 6 tradutores de cada uma das 12 tribos, que eles
completaram a tradução, então, em aproximadamente 72 dias. Enquanto os detalhes dessa história são indubitavelmente fictícios. Por incrível que pareça, nós temos aqui a própria revista. Eu vou mostrar para vocês aqui, prezados telespectadores, uma revista, a Revista das Religiões. Tá? Nós temos aqui a Revista das Religiões, por exemplo, fala que uma lenda curiosa propagada ao longo dos anos conta como foi a tradução da Bíblia e do hebraico para o grego. Veja, a própria Revista das Religiões, que está nas bancas de revistas, ela chama que a Septuaginta, a mesma lenda dos sábios feita por volta do ano 250 a.C. Veja, a carta de Aristeas simplesmente era fácil de fabricar um documento histórico e, para dar ênfase que aquilo veio de tal período, isso era muito comum entre aqueles que queriam suprimir as verdades da Bíblia Sagrada do Eterno e colocar a Bíblia grega. E por incrível que pareça, prezados telespectadores, é incrível que tudo que era grego, eles exaltaram. E tudo que era hebraico e aramaico, eles queimaram. Agora, eles aparecem com uma Bíblia, Septuaginta, dizendo que esta é a verdadeira das Sagradas Escrituras. E começa a exaltar. Nós temos aqui alguns professores de seminário que afirmam que a Septuaginta não deve ser colocada como a verdade única das Sagradas Escrituras, porque ela foi produzida no ano 340, depois do Messias e não antes. Por exemplo, nós temos aqui alguns textos que está aqui conosco e alguns PhDs que reivindicam que o Salvador não usou a Septuaginta. Por exemplo, entre esses nós temos D.A. White. Ele desafia a contenção que o Senhor citou a Septuaginta em Mateus 5,18. E o próprio Senhor, ele disse: nenhum iode e nenhum tio, ou seja, nenhum iode, nenhum iude, passará da Torá sem que tudo se cumpra. Ele não citou Septuaginta coisa nenhuma, prezados telespectadores, e para que vocês entendam o que aconteceu no coração desses indivíduos, foi um forte sentimento antissemita. Eles não suportavam nada do aramaico e do hebraico, porque as trevas não suportam a luz. E por incrível que pareça, nós temos alguns pensamentos dos pais da igreja que apoiavam e que apoiam a Septuaginta e desprezam o aramaico e o hebraico, de onde veio o Salvador, de onde veio a verdade e de onde veio o verdadeiro Elohim, e não Zeus. Por exemplo, nós temos aqui alguns protestantes, alguns pais da igreja, entre estes nós temos aqui Eusébio. Veja o que Eusébio diz sobre o assunto. Eusébio disse que sobre os judeus, o que esses pais das igrejas dizem sobre os judeus? Veja o sentimento antissemita destes homens. Ele disse: os judeus costumavam matar a criança dos cristãos nas cerimônias anuais. As escrituras judaicas são destinadas aos cristãos e não aos judeus. Isso é verdade? Bem, nós temos Marcion. Marcion, um dos pais da igreja, disse: qualquer cristão que utilizasse um símbolo judaico, um nome judaico, ou realizasse qualquer celebração judaica, seria considerado cúmplice da morte de Cristo juntamente com os judeus. Vocês estão percebendo os sentimentos antissemitas desses indivíduos? Crisóstomo, ele fez 8 sermões contra o povo judeu. Eu vou citar só uma frase destes 8, em um desses 8 sermões, eu vou citar uma frase que ele disse: as sinagogas são zonas de meretrício e teatro, cheio de ladrões e bestas selvagens. Que coisa horrível, prezados telespectadores. Os judeus são culpados da morte de Cristo. Não há expiação para o povo judeu. Deus sempre os odiou. Realmente, Deus pode realmente odiá-los, não Elohim. Os cristãos
devem odiá-los, porque eles foram assassinos de Cristo e são adoradores de Satanás. Você está vendo o que é que os pais da igreja pensavam? Um deles, nós temos aqui o Justino. Justino dos pais da igreja, ele acusou os judeus de iniciarem a matança de cristãos. Veja quanta mentira eles inventavam. Orígenes, por exemplo, ele diz, acusou o povo judeu dizendo, eles conspiravam para matar os cristãos. Nós temos outro como Jerônimo. Jerônimo disse, o próprio Jerônimo que traduziu a Bíblia, esta Bíblia que a Assembleia de Deus tem na mão, esta Bíblia que o evangélico tem em suas mãos, que o católico, que o mundo todo tem, veio da Vulgata. E o próprio indivíduo chamado Jerônimo que traduziu esta Vulgata, ele disse, os judeus não são capazes de compreender as Escrituras e devem ser perseguidos. Que é isto? Tomás de Aquino, Agostinho, ele disse, os judeus e a nação de Israel, eu sou apenas testemunha da verdade do cristianismo e servir apenas para deixar o legado da fé e da verdade cristã. Que coisa horrível. E Tomás de Aquino, ele disse, perpetuou a perversa teoria de Santo Agostinho, quando ele continuou a apoiar as ideias de Agostinho, dizendo que o triunfo da igreja é exatamente destruir, esmagar os judeus da face da terra. Por incrível que pareça, prezados ouvintes, este sentimento de antissemitismo. Por exemplo, a palavra anticristo na Bíblia Sagrada, antes de 313, não existia. A palavra anticristo, exatamente, é uma expressão que em hebraico era anti-Shem. Shem, nome, anti contra Shem, aqueles que se opõem a Shem, que na língua grega, os gregos não conseguem pronunciar a letra Shin em hebraico, então eles pronunciam anti-Sem, que deu origem à palavra antissemita. Exatamente, não existe anticristo na Bíblia, o que existe são antissemitas. E quem são os antissemitas? Quem é que se opõe ao povo judeu? Foram estes indivíduos que deram a luz a uma Bíblia Vulgata, que está espalhada pelo mundo inteiro, com os nomes mudados, com o Salvador mudado. Bem dizia o profeta Irmiyahu, no capítulo 23, 26, Irmiyahu, exatamente no capítulo 23, 26, o profeta, no capítulo 23, 26, ele diz, até quando continuará isso no coração destes profetas mentirosos, que profetizam o engano do seu próprio coração? Cuidam em fazer que o meu povo se esqueça do meu nome, pelos seus sonhos que cada um contam ao seu companheiro. Assim como seus pais se esqueceram do meu nome, por causa de quem? Por causa de Baal. Um dos maiores planos de Hassatã, um dos maiores planos da ponta pequena que agora se desenvolvia, era tirar o nome sagrado do Eterno, mudar, reescrever a história. Sabe, prezados telespectadores, aconteceu recentemente, agora no ano de 1945, David Rockefeller, a família de David Rockefeller, pai, ele pagou $130 mil para mudar a história da Segunda Guerra Mundial. $130 mil para mudar a história. Esta indicação está no livro O Poder Secreto. Vocês poderão acompanhar, está nas bancas de revista e nas livrarias. Por incrível que pareça, reescrever a história para esconder a verdade da humanidade. O que nós vimos, esta conspiração feita por Hassatã, por incrível que pareça, chegou ao seu auge quando ele precisava completar a sua tarefa. E ele começava a dizer, a proclamar que os manuscritos originais eram gregos. Como era grego? Se eles destruíram tudo que era hebraico e aramaico, se Constantino mandou queimar tudo que era hebraico e aramaico, e era estes pais da igreja que apoiavam o grego? Os manuscritos mais velhos, por exemplo, eles dizem até hoje são gregos. É mentira.
Os manuscritos mais velho, por incrível que pareça, do Taná, são hebraico e vem do aramaico. Eles também dizem, as citações gregas do Novo Testamento são da Septuaginta. Atualmente descobrimos que a principal tendência do Novo Testamento grego veio do hebraico e do aramaico, que se encontra em harmonia com o texto masotérico da Peshitta. Por incrível que pareça, falar que o texto veio da Septuaginta não prova e não significa que veio de fato da Septuaginta, sendo a Septuaginta algo fabricado pelos gregos. E por incrível que pareça, prezados ouvintes, eles dizem também que testemunhas escolados, PhD, disseram que veio da Septuaginta. Opa, isso não quer dizer nada, porque outros PhDs escolados, estudados no assunto, disseram e afirmaram que o Novo Testamento, ou a Segunda Aliança, melhor dizendo, foram escritas em hebraico e aramaico e nunca na língua grega. Outras coisas que ele diz, por exemplo, Lucas era grego, e isto implica que ele escreveu em grego. Atualmente sabemos, em pesquisa, que Lucas era siríaco de Antioquia. Isso está no livro de Eusébio e no livro de História Eclesiástica, capítulo 3, parágrafo 4, e diz o seguinte: a sua linguagem nativa de Lucas era o siríaco, isto é, um dialeto do aramaico, prezados telespectadores. É incrível. Outras coisas terríveis, eles vivem dizendo, Lucas e Atos foram escritos em grego, chamado de Teófilos. Ora, as descobertas arqueológicas atuais nos prova que Teófilos era um judeu que foi sacerdote do ano 37 a 41, depois do Messias. Um siríaco convertido ao judaísmo, assim como Lucas, e os sacerdotes escreveram em aramaico, nunca escreveu no grego. O grego, eles dizem também, o grego era a língua hebraica daquele tempo. Nossa, que falta de conhecimento histórico. O próprio Flávio Joséfo, no primeiro século, do ano 37 ao ano 100, ele testifica o fato que os judeus do primeiro século falavam o hebraico. Ele testifica também em seu livro, Guerras, que o hebraico e não o grego era a língua daquele lugar, naquele tempo. Joséfo também fala a respeito da destruição do templo do ano 70. E de acordo com ele, os romanos tinham tradutores judeus que rogavam aos mesmos a se renderem em sua própria língua. Isso está no livro Guerra, capítulo 5, parágrafo 9. Entretanto, Joséfo nos dá uma vislumbre da linguagem da época do povo judeu do primeiro século naquele tempo, que não falavam grego, nem Yeshua, nem os discípulos, nem os apóstolos, os talmidins, nenhum deles falavam gregos. Eles falavam hebraico e aramaico. Inclusive, precisamos ser grandes artistas para entender a respeito dos gregos e compreender os elementos da sua linguagem, pois uma vez habituado a falar nossa própria língua, eu não pronunciaria o grego com exímia exatidão, pois nossa nação não nos encoraja a aprender as muitas línguas das nações. Isso está em um dos livros de Joséfos, né? Como vemos, Joséfos confirma através das moedas achadas de Barcoba. Está ali provas que não era a língua grega, a linguagem daquele tempo, mas sim o hebraico e o aramaico. E finalizando, eu gostaria de mostrar, finalizando essa parte, gostaria de mostrar para vocês, prezados telespectadores, que nós precisamos, que eles dizem ainda, Paulo era helênico, isto é, grego, e escreveu suas cartas em grego. Bem, em relação às epístolas do apóstolo Shaul, não Paulo, né? Porque foram eles que disseram Paulo, e seus respectivos destinos, precisamos analisar primeiro o seu contexto. Tarsus. Faço uma pergunta aqui para o meu querido que está nos ouvindo. Era Tarso uma cidade de língua grega? Poderia Shaul ter lido e aprendido grego ali, em Tarsus? Provavelmente
começou como uma cidade de estado hitita, aquela cidade, por volta do ano 850 antes do Mashiach. Tarso tornou-se parte do Império Assírio, quando o Império Assírio foi conquistado por Babilônia, por volta do ano 605. Tarso então passou a fazer parte deste império, e no ano 540 o Império Babilônico incluiu Tarso como parte do Império de Roma. E você sabe qual era a língua de Tarso? Acertou: aramaico, siríaco. Esta era a língua ali de Tarso. Outra coisa importante sobre o apóstolo Shaul, a língua principal ali, onde ele próprio diz: eu sou certamente um judeu nascido em Tarso, cidade da Cilícia, mas trazida a esta cidade educada aos pés de quem? De Gamaliel. Exatamente, ele foi a Jerusalém. E alguns têm argumentado dizendo que os pés de Gamaliel, alguns argumentam que se refere ao período de sua adolescência. Mas eu quero que vocês entendam que outra coisa importante a respeito das cartas do apóstolo Shaul era o termo halahá. Uma vez que as cartas enviadas à diáspora não eram para cristãos, não era para gregos, de jeito nenhum, prezados telespectadores, mas eram para judeus da diáspora. E uma vez que, se alguma carta fosse escrita em grego ou qualquer outra língua pagã, o termo halahá não poderia ser aplicado ali entre os irmãos. O que é o termo? Esse termo halahá significa autoridade doutrinal e autoridade espiritual. Ou seja, a Bíblia, as cartas enviadas do apóstolo Shaul, as diversas igrejas, diversas carral, as querrilotes que estavam espalhadas por toda parte, foi em aramaico e não no grego, meu prezado telespectador. Outra mudança feita dentro, quando a ponta pequena começou a subir, foi a trindade pagã, adoração de Zeus, Reia e Hércules. A trindade foi criada exatamente no concílio de Niceia, e versículos com uma roupagem nova foi incorporado dentro das Sagradas Escrituras, exatamente como está escrito em Mateus 28:19. Yeshua nunca disse: vai batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não existe isso. É uma só pessoa. A trindade pagã entrou e se desenvolveu exatamente no concílios, até chegar a ser incorporada dentro das Sagradas Escrituras, dentro da Bíblia, e o mundo todo adora a deusa Semiramis babilônica, junto com Nimrod, e contamos, a trindade faz parte agora do mundo cristianizado. Em 431, aqui nesta mesma igreja, ela recebeu um concílio supremo da igreja cristã. E foi realmente para debater a questão mais fundamental que qualquer religião tem que decidir: a natureza da própria divindade. Foi aqui que a igreja cristã adotou a noção da Santíssima Trindade, que é Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Então, onde se encaixa Maria, mãe de Deus, nesse extraordinário arranjo teológico? Bem, ela era claramente a mãe de Deus, e assim foi votada nesse concílio da igreja, como Teósicos, genitora de Deus. É uma coisa linda se você pensar bem. Aqui na cidade de Ártemis, com seu templo que era uma das 7 maravilhas do mundo, com ideias de divindades femininas que se entendem 10 milênios antes que a igreja cristã existisse. Aqui nesta mesma cidade, a noção da divindade feminina completou o ciclo e acabou dentro da fé moderna. A partir daqui, Satanás então enganou a humanidade, procurou reescrever a história, e a ponta pequena começa a se engrandecer, até o ano em que eles derrubam a última ponta pequena, que era os godos, no ano 538. A partir desta data começa a Idade das Trevas. Satanás então, a Satã, pelo direito de litígio que ele abriu, ele então entra no trono, se engrandece até o príncipe, pisa nas estrelas,
tira o tamide e adoração. Tira o tamide e adoração. Faz coisas terríveis ali, diante dos melarins e diante do lugar santíssimo. Profana o lugar santíssimo. E estas mudanças, meus prezados telespectadores, começaram a se desenvolver a partir do seu controle. No momento que ele subiu ao céu e se tornou Deus, Zeus, aqui na terra, quem governava era a ponta pequena através do papado. O mundo estava pronto para receber suas mentiras. A Idade Média começou. A Idade das Trevas estava diante dos homens. Por isto que este período foi marcado por uma intensa perseguição a toda a verdade. Me lembro inclusive que um versículo da Bíblia foi escrito por um prior, um padre, e distribuído em sua paróquia. Só por isto este padre foi morto. Por incrível que pareça, meu prezado telespectador, meus prezados telespectadores, Satanás começou a matar a quem se opunha a ele. E durante um período de 1260 anos, Satanás perseguiu a Carral. E a Bíblia fala isso em Apocalipse 12, versículo 17, quando diz: Satanás fez guerra contra a mulher e contra a sua semente, a saber, os que guardam os mandamentos de Elohim e têm a fé em Yeshua. Exatamente, este período é marcado por um intenso período de mortes. Você sabe quantas pessoas a igreja de Roma matava por dia? 4.000 pessoas. Os historiadores norte-americanos constataram que do ano 538 até o ano de 2007, Roma já matou aproximadamente 500 milhões de seres humanos. Eles matavam impiedosamente. Naquele filme Dia de Ira, que estão nas locadoras, vocês poderão perceber um retrato da Idade Média. A noite de São Bartolomeu, por exemplo, 72 mil da Flor da Nação, os huguenotes, foram trucidados por Catarina de Médici, que era sobrinha de um papa. A história nos conta, prezados telespectadores, que a noite de trevas, ninguém poderia, ou seja, aquele período de trevas, aquela Idade Média longa, foi um período negro na história da Carral. A Bíblia diz então, Apocalipse 12, versículo 6, e fugiu a mulher para o deserto, aonde o Eterno havia preparado um local para ela durante 1260 e quantos? 1260 dias. Foi exatamente 1260 dias, um dia igual a um ano, Ezequiel 4, versículo 6, 1260 anos proféticos. Aquela mulher, de 538 até o ano de 1798, a Carral, perseguida. Ela começou a ser perseguida de uma maneira terrível durante uma intensa idade das trevas, aonde Roma governava a medicina, a ciência, a religião, as artes, a cultura, a Bíblia. Ninguém podia fazer nada. Ninguém, até mesmo Galileu Galilei disse que a terra era redonda e quase perdeu a cabeça por isto. Era o período do governo de Rassatã, quando durante o ano de 1260 anos, Satanás ele tinha um tempo. Exatamente o tempo ali era o problema em questão. Satanás ele tinha um tempo para governar. Satanás ele tinha um tempo para controlar tudo. E neste tempo, o Eterno tinha que permitir, tinha que dar esse tempo a ele, para que ele provasse que suas teorias, para provar a verdade dele, ele disse: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Elohim. Foi aí que um outro santo, que falava com o outro santo disse: até quando durará isso? Foi aí que o outro anjo, Melahim, disse: até
2.300 tardes e manhã. E o próprio Melahim Gabriel ainda deu uma dica para Daniel, quando ele disse lá no capítulo 9 de Daniel, e disse: sabe e entende este período em que o tempo vai ser dado, que vai ser cortado para este controle de Satanás. 2.300 tardes e manhã. Começa desde o ano de 457. Exatamente no ano 457, quando foi dada a ordem para a restauração de Jerusalém. Quando Artaxerxes deu a ordem para restaurar Jerusalém. O tempo profético cortado ali, quando a ponta pequena iria se desenvolver, até o período em que seria dado um período para ele, e depois ele seria arrancado. Nós temos então três acontecimentos interessantes desde 457. Nós temos, primeiro, o tempo dos judeus. Segundo, o tempo dos gentios. E terceiro, o tempo que o Eterno cortou daquele período e deu para Hassatã, desde 538 até o período que terminou o controle dele, até o período em que ele desceu dos céus. E Yohanan viu isso em visão, exatamente porque no ano de 1798, aproximadamente, prezados telespectadores, no ano de 1798, Yohanan, na ilha de Pátamos, ele viu quando este poder seria expulso dos céus. Exatamente quando terminasse este período, ele seria expulso dos céus. Mas por incrível que pareça, em Apocalipse, antes de falar sobre isto, eu quero mostrar para vocês, queridos telespectadores, que este período foi um período que foi marcado por muitas abominações assoladoras, fabricadas e feitas por Hassatã. E Yohanan, na ilha de Pátamos, ao ver isto, aqui na terra estava acontecendo a derrubada do homem do pecado. Em 1798, por incrível que pareça, o Papa Pio VI foi preso. Napoleão Bonaparte deu uma ordem ao seu general Berthier, que prendeu o Papa, e o mesmo morreu no exílio. A partir daí, Roma caiu. E quando Roma caiu, Daniel então viu automaticamente, em Daniel 12, quando a tecnologia, a ciência se multiplicaria, e o desenvolvimento da ciência em todos os aspectos começou a explodir no mundo. Roma então começou, o processo jurídico começou a descer, Satanás foi expulso dos céus, e então Yohanan viu como caísse do céu, ó estrela da manhã, filho da alva. Exatamente esta queda dele, esta descida dos céus dele, só foi depois que o tempo cortado para ele, para provar se ele estava ou não com a razão, terminou. E este tempo foi no ano de 1798. Tu que batalhava contra os príncipes, contra o príncipe da vida, e houve guerra no céu, Miguel e os seus melahins, Satanás e os seus melahins, seus anjos, e foi expulso do céu a antiga serpente. Ai da terra e do mar, diz o profeta, porque o diabo desceu sobre ela com grande ira, sabendo que pouco tempo isto lhe resta, meu prezado telespectador. No ano de 1798, prezados ouvintes, até o ano de 1844, então termina este longo período de controle. Satanás começou a ser expulso desde 1798. E quando ele foi expulso, ele ficou desesperado. E no ano aproximadamente de 1843 a 1844, fechando o período, foi neste período em que os melahins disseram: até 2.300 tardes e manhã o santuário será purificado. Somente quando ele foi expulso, o santuário, o tamid, a adoração que foi maculada ali no lugar santíssimo, que foi, o local foi maculado. O local foi contaminado por Hassatã. Nós não temos notícia do que foi que ele fez.
Mas sabemos que o santuário foi purificado. Agora, o trono do Eterno, o processo jurídico, agora mostra que agora chegou a vez, o período em que o tempo seria dado o reino aos santos do Altíssimo e ao seu Mashiach. E ele vai provar, através do seu governo, que ele e a sua Torá é santa. Para tanto, prezados ouvintes, o apóstolo Shaul profetizou em Coríntios, quando o apóstolo Shaul disse que vocês irão participar do julgamento desses melahins e também daqueles que se perderam com eles. Há um período em que os santos irão julgar o Messias. O período que vai ser dado para que o Messias seja analisado. Para provar se o Messias é santo. E esse período vai ser de 1000 anos. É um período de 1000 anos. Quando o apóstolo Shaul disse, quando o nosso Mashiach voltar, em 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17, e nos encontrarmos com ele, e 2 Coríntios 5, versículo 1, se a nossa casa desse tabernáculo for destruída, temos um edifício. E o que é que diz a palavra? Nos céus. Em Filipenses 3:20 fala que a nossa cidade está lá em cima, também onde aguardamos nosso Senhor e Salvador, Yeshua HaMashiach. Os santos vão subir. Zacariahu, exatamente Zacariahu 14. Os santos irão subir para entrar na cidade. E durante 1000 anos, os santos irão provar o caráter do Mashiach. Vai ter um tempo em que o caráter do Mashiach vai ser analisado. E Apocalipse 20, versículo 6. E foram postos tronos e abriram-se os livros. Exatamente, os livros serão abertos. E nós vamos ver se Yeshua é justo, se ele é santo e se sua Torá é santa. Após este período, prezados telespectadores, a cidade desce. Exatamente, Apocalipse 20, versículo 21, versículo 2. A cidade desce. E quando a cidade desce, Apocalipse 20, versículo 7, os ímpios ressuscitam para receber a sua recompensa. Porque o trono de Davi e o reino do Messias será aqui na terra. E ele reinará com os santos para sempre aqui na terra. Os mansos herdarão a terra, diz o salmista, e se deleitarão na abundância de Shalom. O nosso Messias, quando voltar, o nosso Messias, ele vai reinar no Monte Sião. E logo os ímpios ressurretos irão cercar a cidade. E ao cercar a cidade, prezados ouvintes, e ao cercar a cidade, então Satanás os leva a subir sobre a largura da terra, até a cidade querida, o arraial dos santos. É aí que desce fogo dos céus e os consome a todos. E Malaquias, por exemplo, no capítulo 4, versículo 3, e diz: e nós pisaremos os ímpios, pois se farão cinzas debaixo das plantas dos nossos pés. O pecado não mais existirá. O Sheol, a morte, foi jogado no lago de fogo. Não mais existe dor.
desde o menor dos átomos até os maiores dos mundos, tudo vai dizer que Elohim Adonai é Ahavá, é amor. É neste momento, prezados ouvintes, é que começa uma nova dimensão, é que começa uma nova vida, por incrível que pareça, uma nova vida para os seus filhos. Prezados telespectadores, queremos dizer a todos vocês que é na vinda do Mashiach, agora, exatamente na guerra que está se aproximando, na Terceira Guerra Mundial, quando a desesperado ataque Hassatan vai tentar tomar o reino à força. E no toque do último shofar, porque são 7 toques do shofar que cairão sobre a terra, mar, fonte das águas, irão cair sobre os rios e depois sobre o sol. Tudo isso explode em uma guerra, uma terrível guerra, e os exércitos de Hassatan contra o poder do Eterno, numa região chamada de Asdraelon, região que é um campo de Meguido, que vai se desenrolar uma guerra terrível diante dos olhos de um mundo condenado. E na vinda de Yeshua, que exatamente no toque do último shofar, quando o Melahim toca o seu shofar, o judeu Yeshua, ele volta em glória e majestade. Não é Jesus que vai voltar, prezado ouvinte. Não é Jesus que volta em glória, mas é Yeshua. Milhões e milhões de Melahim voltando. Santos de todas as épocas se encontrando. Mortos de todas as épocas, agora ressurretos, encontra com o nosso Senhor nos ares. Milhões Yohanan viu com Maria do Mar, bilhões ele viu perdidos, chorando, porque eles não podem participar do processo final jurídico do universo, porque foram achados em falta. Por isso que Yohanan escreveu as últimas palavras, exatamente em Apocalipse 21, versículo 8, quando diz: mas quanto aos covardes, aos tímidos, aos incrédulos, aos abomináveis, aos homicidas, aos adúlteros, aos feiticeiros, aos idólatras e todos os mentirosos, a sua parte será no lago de fogo, a saber, a segunda morte. Não mais há esperança. Também não vai ficar sofrendo no inferno, como os gregos pregam. Não existe inferno no hebraico, mas sim Sheol. Então, prezados ouvintes, de todas as partes se ouve glória, aleluia, a Yeshua. Os justos então ressuscitam e se encontram com o nosso Senhor dos ares. E começa o último momento da história, a última parte da história, que vai finalizar o processo final jurídico do universo. O tempo então deixa de existir depois dos 1000 anos. E agora, por toda a eternidade, os justos viverão com o seu Senhor. E eles serão o seu Elohim, e verão seu rosto, e o Senhor enxugará dos olhos toda lágrima. Disse-me o Melahim: escreve, pois estas são as fiéis e verdadeiras palavras. O anjo do Eterno então dá as boas-vindas aos salvos. E começa o último momento em que o processo jurídico do universo se encerra. E Yeshua, prezado telespectador, é vencedor. E o reino é entregue a ele. E é entregue ao Mashiach o reino por toda a eternidade. Amém e amém, prezado ouvinte.
רק אלוקים שומע, הכאב עולה מתוך הנשמה. אדם נופל לפני שהוא שוקע, בתפילה קטנה